resposta ruim pode acabar com a entrevista? Eu sou Amanda Santos, consultora de carreira, e agora eu vou tirar essa dúvida que pode estar pairando aí sobre a sua cabeça. É uma situação muito comum. A entrevista tá indo bem, tá tudo fluindo, você tá num nível razoável ali de tranquilidade, respondendo as perguntas, até que chega o momento da pergunta que eu chamo de pergunta pesadelo. A pergunta pesadelo nada mais é do que aquela pergunta que te deixa preocupado, né? Que faz você suar frio, que dá aquele frio na barriga, só de você pensar em responder ela. Essa pergunta pode ser aquela: por que eu devo te contratar? Por que você está saindo do seu emprego atual? Por que você saiu da última empresa? Quais seus pontos fortes? Quais seus pontos fracos? Não sei. Acontece que quando chega nesse momento, você trava e não sabe mais o que falar, não sabe como responder. Aí você começa a ficar nervoso, começa a se enrolar, começa a falar uma coisa e puxa outra, e aí se perde. E quando vê, o recrutador já passou para outra pergunta e você não conseguiu responder a pergunta pesadelo do jeito que você gostaria de ter respondido. Essa situação é familiar para você? E será que então a entrevista toda tá arruinada e na verdade você não queria ter respondido dessa forma? Será que a entrevista toda foi por água abaixo por causa dessa resposta? Seja qual for a sua pergunta pesadelo, eu quero tranquilizar você e te dizer que não. A entrevista ela não tá arruinada por causa de uma resposta que não tenha sido dada como esperado. Por quê? A entrevista ela é baseada num conjunto de fatores. O recrutador ele vai analisar uma série de coisas para chegar a uma decisão ali, né, de continuar com aquele candidato ao longo do processo seletivo ou não. Então não é só uma pergunta que vai determinar a sua aprovação ou a sua reprovação. O recrutador ele vai avaliar sim as suas respostas, as suas competências técnicas, seu comportamento, sua postura, sua linguagem corporal, linguagem verbal e não verbal. Tudo isso vai estar sendo analisado na hora da entrevista, não somente uma pergunta. Então, é uma combinação de fatores que leva o candidato a ser aprovado ou não. Então, a primeira coisa, meu primeiro conselho para você é se prepare. Se prepare para a entrevista. Se você já conseguiu identificar qual é a sua pergunta pesadelo, qual é aquela pergunta que deixa você preocupado, que te dá nos nervos, que faz você travar, já comece antecipadamente a se preparar para responder a ela, estudar ela, para você conseguir responder ela com maior tranquilidade, com maior segurança, com maior confiança. A preparação, ela causa um grande impacto positivo nesses momentos. Segundo, analise as suas entrevistas anteriores. Analise como é que você saiu, o que deixou você preocupado, o que foi que te travou, o que foi que te desestabilizou. Se você ainda não conseguiu identificar qual é a sua pergunta pesadelo, comece a fazer uma reflexão, uma avaliação das entrevistas anteriores para você identificar em que pergunta que eu me atrapalhei, em que pergunta que eu tive mais dificuldade de responder, que pergunta fez eu suar frio, né? Eu não soube responder. Então, faça essa avaliação para você descobrir e já começar a se preparar da mesma forma como você... E por último, se você se atrapalhou, por algum motivo você se perdeu na sua resposta, siga em frente, não se detenha nessa resposta, não fique travado no restante da entrevista por causa dessa pergunta em questão que você não respondeu como gostaria, porque às vezes uma resposta pode afetar sim o seu desempenho ao longo da entrevista se você ficar só focado nela. Nossa, eu não dei essa resposta como eu gostaria de ter dado, eu não falei como eu gostaria de ter falado, e agora? Aí sim, você vai se atrapalhar no restante da entrevista e vai comprometer o seu desempenho. Então, você acabou se perdendo, né? Alguma coisa ali aconteceu, você não falou, na verdade, o que eu gostaria de falar, respira fundo e se concentre nas próximas perguntas que o recrutador irá fazer ainda durante a entrevista. Se concentre para você responder elas da melhor forma possível. Aquela ali já passou, né? Já ficou para trás. Agora, se você ficar pensando nela, realmente, aí ela vai afetar o teu desempenho no restante da entrevista. E o que poderia ser só uma pequena situação vai acabar comprometendo todo o restante, e aí sim isso pode implicar na sua reprovação. Agora eu quero saber de você. Qual que é a sua pergunta pesadelo? Deixa aqui nos comentários. Qual é a pergunta que faz você ficar suando frio, nervoso, você não sabe como responder? E se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, já marca um amigo aqui que está precisando também, para ele poder se tranquilizar. Aquele amigo que muitas vezes fica pilhado, olha, eu acho que eu não fui bem, eu acho que eu reprovei, né? Não fui bem nessa entrevista por causa de uma pergunta. Compartilhe esse vídeo aqui com ele, manda para ele, eu marco ele aqui, para ele poder também ter acesso a essa dica e me acompanhe para mais conteúdo sobre recolocação e carreira.